Olá, estudantes. Olá a todos e a todas. Eu sou a professora Roseli Tavares, do SESI Pernambuco. Encontro com vocês hoje, estudantes do SESI, os SESIanos, do terceiro ano do ensino médio. Estão na reta final para os exames externos, que é o caso do Enem, né, o Exame Nacional de Ensino Médio, e do SSA seriado, quem fez lá desde o primeiro ano, ou também tem a opção de fazer o vestibular, né, de forma única para a Universidade de Pernambuco. Então, vocês estão na reta final neste processo, mas também estão na reta final, né, da conclusão do ensino médio, um momento que vocês vão perceber aí na trajetória de vocês, né, que vai se tornar bastante nostálgico, né, para alguns, diz assim, estou chegando ao final, finalmente, né, desde lá, no momento que eu entrei na escola, agora estou concluindo no ano de 2021 o ensino médio, mas é um momento também nostálgico, né, um momento que vai trazer muita saudade a vocês, a universidade que vocês aí estão se preparando, estão agora assistindo essa aula, vão responder questões comigo, vão ouvir as dicas, mas a universidade é um outro universo, e é um universo completamente diferente da escola, né? Completamente diferente a relação com os professores, a relação com os colegas, a relação com a turma. Muitos de vocês que estão concluindo agora o terceiro ano do ensino médio, né, carregam uma trajetória junto com outros colegas, quem foi lá do ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental anos finais, e o ensino médio, né, chegaram até o terceiro ano juntos, estudando, e talvez agora na universidade vocês precisem se separar, né, por escolhas individuais, né, por universidades até fora do estado de Pernambuco. Isso faz parte, né, desse processo. Vocês também estão rompendo, né, daqui a algum tempo, uns já nesse processo, outros ano que vem, estão rompendo também com a adolescência, né, estão entrando aí, do ponto de vista cultural, tá? Na vida adulta. Então, é um momento de responsabilidade, é um momento que vocês também vão adentrar o mundo do trabalho, é uma outra relação também diferente desse universo que vocês carregaram, construíram até aqui. Então, de antemão, né, nesse processo, isso é a minha fala de entusiasmo e de alerta para os cursistas do terceiro ano, de antemão já desejo muito sucesso, a trajetória individualmente de vocês, o que vocês decidirem, né? Espero que seja uma boa escolha na vida profissional, uma boa escolha na vida acadêmica. E o que é a boa escolha? É o melhor curso, é o melhor trabalho? Não, é a que vocês escolherem, né? E essa escolha ela tem que ser pautada na ética, ela tem que ser pautada na responsabilidade, ela tem que ser pautada nos valores que vocês construíram também junto à Escola SESI Pernambuco. Então, com os professores, com os próprios valores da instituição que faz parte, né, da vida de vocês, desde aqueles que estão lá desde os anos finais na Escola SESI, como esse cursista que está me assistindo agora, que decidiu, né, cursar o ensino médio na Escola SESI ou até mesmo o terceiro ano na Escola SESI. Então, o SESI já faz parte da vida de vocês, não tem mais como voltar atrás, né? Não tem mais como desfazer esse processo. E hoje a nossa conversa, a nossa troca vai ser mais uma oportunidade de agregar aí na trajetória de vocês. Eu sei que vai ter alunos me assistindo e eu sei que tem alunos que eu não conheço, né, que são
alunos dos meus colegas aqui do SESI, e eu desejo sucesso, muita sabedoria aí nessa nova caminhada que a partir de novembro, né, vocês já começam a se despedir aí da escola e do ensino médio, né, nesse processo. Então, hoje, no Prepara SESI, eu preparei uma metodologia diferente para a gente conversar aqui, tá? A nossa conversa ela vai partir das questões, isso inclusive foi uma solicitação de alunos, né, meus, na unidade que eu trabalho, e que a gente conversasse das questões, e aí eu adotei essa metodologia também para fazer isso com vocês. Então, qual é o desafio? Eu vou conversar sobre as questões, eu vou trazer questões aqui para a gente resolver, para a gente discutir, mas vocês vão aí analisar qual será o tema que está sendo cobrado nessa questão, não é? Quais os temas que eu preciso mobilizar para poder responder essa questão. E aí, só no final é que eu vou revelar o tema e vou discutir com vocês algumas dicas, né, que eu preparei também aqui na minha fala, para auxiliar vocês aí nessa reta final, tá bom? Vocês se situarem temporalmente, né, e na medida dos acontecimentos. Deixa eu compartilhar aqui o meu material com vocês. Ele demora um pouco para carregar. E aí a gente já vai conversando. Ele está compartilhando, tá? Agora foi. Boa. Então, vamos lá. Deixa eu ver o material aqui. Então, hoje a nossa temática é a temática voltada para o componente curricular História, mas não exclusivamente da história, mas a história em relação com as outras áreas da ciências humanas e as outras áreas do conhecimento, por que não? Então, mais uma vez, para vocês não esquecerem de mim, eu sou a professora Roseli Tavares, do SESI Pernambuco, e desejo, né, todos saudações, bem-vindos e bem-vindas a esse momento. Bom, vamos começar com uma questão recente, uma questão de 2018. As questões do Enem, as questões do SSA, elas mudam a abordagem, elas mudam o enfoque daquele ano, né, dependendo do que aconteceu no ano anterior. No caso de 2021, a gente tem toda uma abordagem aí, né, possível sobre os últimos acontecimentos, as relações internacionais, pandemia, saúde mental, né? Todas essas questões vivenciadas, experimentadas por todos nós no ano de 2020 e na continuidade em 2021. Então, eu trouxe aqui uma questão recente, porque na medida a estrutura da questão, ela se repete, né? A abordagem, os temas é que vão se modificando, né? E tem temas que são recorrentes, tem temas que estão ausentes em um ano, mas eles são retomados no próximo. Então, a gente faz aí essa mistura de questões para a gente discutir os temas propostos. Então, a questão é de 2018, do Enem de 2018, e diz o seguinte: atentem para a gente discutir lá no final qual é o tema que está sendo cobrado nessa questão, que a gente assiste nas aulas de história, né, compartilha nas aulas de história, mas que eles também são recorrentes em outras áreas, em outros componentes curriculares do campo Ciências Humanas. Então, vamos lá? A questão diz o seguinte: a democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e a democracia do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem, eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo.
quando o povo livremente vem para as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Esse texto, ele foi um recorte do discurso de João Goulart no comício da Central, tá? E ele está disponível na revista De História, se vocês quiserem acessar esse discurso na íntegra. Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de. Vamos às alternativas? Letra A. Conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites, impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos, regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição, aprovar os projetos reformistas para atender à mobilização de setores trabalhistas, incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão da opinião pública. 10 segundos para vocês marcarem a alternativa correta referente à questão que tem como comando a ênfase no discurso de João Goulart na Central do Brasil. 10 segundos. 10 segundos. Foi? Contei de 1 até 10, 10 segundos. Vamos ver qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. O gabarito da questão é a letra D, que diz aprovar os projetos reformistas para atender à mobilização de setores trabalhistas. Então, se a gente volta aqui na questão, diz, a questão vai trazendo aí toda a tônica, toda a ênfase na questão democrática, né, numa democracia que, na retórica, aí, no discurso retórico do João Goulart, era uma democracia que estava em ameaça, mas que o povo, que ele não classifica quem é, né, uma massa que toma as praças, que vai reivindicar por reformas trabalhistas e outras reformas, se a gente lembra aí um pouco do período, e aí o João Goulart vai ao palanque e diz que buscava justificar a necessidade de, então ele vai proferindo o seu discurso, então justificava a necessidade de aprovar os projetos reformistas, né, sobretudo da questão da reforma agrária, para atender à mobilização de setores trabalhistas. Eu acredito que só com essa questão vocês já conseguiram se situar, né, qual é o tema que está sendo tratado. Eu lembro, foi falando, foi no período, foi no momento que eu estudei tal tema. Então, vamos ver se vocês conseguem aí dialogar comigo no final, no sentido de situar esse tema. Vamos para a segunda questão. Eu trouxe 2 questões para a gente discutir. É uma questão de 2017, tá? Sobre o mesmo período histórico. Então, o que é que a gente já observa? É uma questão, é um tema recorrente. É um tema que foi do Enem de 2017, é um tema que foi do Enem de 2018. Então, diz assim: estão aí, como se sabe, 2 candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também um candidato popular. Porque há 2 queremos. O queremos do que querem ver se continua nas posições e o queremos popular. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. Muito bom, né? O texto que está no
no livro, né, numa coleção da editora Ática, de 1989, conhecida como Getulismo e Trabalhismo. Muito bom recorte do texto. Vamos à alternativa. Na verdade, vamos ao comando da questão e depois ler as alternativas. O comando da questão diz: o movimento político mencionado no texto caracterizou-se por, letra A, reclamar a participação das agremiações partidárias, letra B, apoiar a permanência da ditadura Estado-novista, letra C, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas, letra D, reivindicar a transição constitucional sob influência do governante, resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. 10 segundos para vocês responderem esta questão. Foi? 10 segundos. 10 segundos. Vamos revelar a alternativa correta? A alternativa correta também é a letra D, que diz reivindicar a transição constitucional sob influência do governante. Então, o texto está fazendo uma crítica, né? Ele está apontando aí quem eram os 3 candidatos do período e faz um recorte aí para a figura populista do Getúlio Vargas, que ele atribui um conceito, né? Ah, Getúlio era a moda da casa e é isso que o povo quer. Então, o texto, e aí ele diz assim, o movimento político mencionado no texto caracterizou-se por reivindicar a transição constitucional, olha, sob influência de um governante. Gente, vamos lá conversar um pouquinho, eu vou deixar até aqui destacado para vocês. Bom, eu trouxe aqui como dica para vocês, primeira coisa, qual é o tema que nós estamos discutindo, conversando? Vamos lembrar? São os governos populistas. Nós estudamos, né, nas aulas de história, os governos populistas, que vai desde o período de redemocratização, pós-Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1945, o governo de Dutra, né, que começa a ser implementado em 1946, junto à nova Constituição, visto que é o período pós-ditadura de Getúlio Vargas, conhecida como Estado Novo, passando pelo governo do retorno de Getúlio Vargas, que volta em 1950, o governo de Juscelino Kubitschek, com o suicídio de Getúlio Vargas, o governo de Jânio Quadros, né, um governo relâmpago, e, por fim, o governo de João Goulart, conhecido como Jango, que foi o mencionado na primeira questão. Então, esses 5 presidentes, né, eles caracterizam um período histórico conhecido como governos populistas pelas suas posturas, performances nesse processo de redemocratização do país entre 2 ditaduras. A ditadura de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, e a ditadura militar, né, na queda do governo de João Goulart, também tratado como golpe, né, e a instauração, por meio do golpe, dos governos militares, né, que vão se sucedendo de 1964 até 1985. Então, como dica para vocês estudarem este período, né, um período que vai discutir, né, o que é democracia, como é que a população entende democracia, ampliação do voto, uma nova Constituição. As mulheres, né, elas já são uma realidade, não todas as mulheres, já são uma realidade no processo eleitoral, no sentido de votantes, né, não de representatividade, isso é uma discussão
implementada aí nesse processo democrático e ultracontemporânea, é um período de reformas, de industrialização, principalmente no governo de Juscelino Kubitschek e no retorno de Getúlio Vargas, de extensão, né? A década de 60 é o período de extensão, principalmente no governo de João Goulart, o período de extensão das reformas dos direitos trabalhistas. A gente lembra que os direitos trabalhistas foram implementados no governo de Getúlio Vargas, no período de 1930, né? E ele fica ali por 15 anos sucessivos a presidência, passando pelo governo provisório, constitucional e o período do Estado Novo, mas esses direitos trabalhistas, eles apenas atendiam os trabalhadores, eu vou usar aspas aqui, aos trabalhadores urbanos, e ele vai ser estendido na década de 60, né, fruto de muita mobilização dos trabalhadores do campo, né, os cortadores de cana, o pessoal da agricultura, pescadores, pescadoras, agricultoras, que vão reivindicar, vão se mobilizar, vão se organizar na década de 60, solicitando, né, reivindicando seus direitos e a extensão das reformas trabalhistas que passam a atender também esses trabalhadores do campo. Que reformas são essas? A gente lembra lá, quando nós estudamos o governo de Getúlio Vargas, o contrato de trabalho, o mínimo, né, que é pago por categoria, essa seguridade do trabalhador que nós temos ainda até hoje. É bem importante, né, a gente pensar nesse período, sobretudo quando vai se discutir democracia, então é algo que, né, possivelmente ou não vai ser aí tratado nesse momento. E como dica, eu trago aqui para vocês uma visita, não sei se vocês já conhecem, de um interessantíssimo museu virtual que é conhecido, né? Ele é uma plataforma online, tá? Que se chama Memorial da Democracia. Eu trouxe aqui só um print da página, vocês entram lá dão um Google mesmo, Memorial da Democracia, e vocês vão ser direcionados, né? Vocês clicam lá, Memorial da Democracia, é o primeiro, na pesquisa, é o primeiro item que aparece, e vocês clicam lá, e vocês vão ser direcionados para o museu. É muito, muito bacana, e vocês observam que ele faz um recorte, né, de 1930 até 2010. O que é que tem nesse museu virtual? Ele tem um acervo documental fantástico e ultra dinâmico. Recortes de jornais, revistas, áudios de comício, discos da época, fotografias da época, vídeos, uma série de documentos que é interessantíssimo para vocês revisarem, se vocês quiserem revisarem desde o governo Vargas até 2010, né, os governos mais atuais, depois do período de redemocratização com a queda dos militares em 1985, vocês podem acessar o Museu Virtual, o Memorial da Democracia, e vocês vão clicando no ano e ele vai, vocês observam aqui que tem duas setinhas, e aí ele coloca aqui, ó, 148 episódios e 13 capítulos extras, né, entre o período de 30 a 44. Então, vocês vão clicando e ele vai lhe dando uma série de, de campos para vocês acessarem e visitar os documentários, ver as relações internacionais, os documentos da época. Né? A gente lembra aí que entre esse período que nós estudamos, né, que é o período dos governos populistas, o mundo está saindo de uma guerra, então a gente lembra que é o período, é o fim da Segunda Guerra Mundial e a instauração da Guerra Fria. E aí a gente pensa, né, como é que esses governos de Dutra a Jango, eles vão se comportar, né, eles vão lidar com as questões internacionais. Vocês lembram quando vocês estudaram Guerra Fria, terceiro ano, que
os países, na verdade, na figura dos governantes, principalmente dos executivos, precisavam se posicionar. Lembra lá da questão de Jânio Quadro, né? Jânio Quadro dizia que eu não vou me posicionar, eu não sou nem da direita nem da esquerda, ou seja, eu não sou nem do lado da União Soviética, nem do lado dos Estados Unidos, e em 7 meses o Jânio Quadros cai, né? E entra aí o João Goulart, que vai ser inclusive acusado de ser comunista, né? Ele vai a uma visita à China, enfim. Então, tem uma série de movimentos nas relações internacionais, principalmente porque o mundo estava, né, na mira dos Estados Unidos e da União Soviética, dois territórios de extremo poder e que demonstraram isso no desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, e era um momento de muita tensão. E o Brasil acabava de sair de uma ditadura, né, de Getúlio Vargas, então um momento extremamente complexo de ser compreendido, de ser estudado, e o Memorial da Democracia, ele nos ajuda muito a compreender o período, né, através dos documentos, através das fontes históricas, através de uma forma bem interativa de lidar com esse período. Vocês vão gostar muito, né? É um acervo documental que tem uma curadoria de historiadores especialistas nos governos e no período. Então, em vez de estar assistindo aí, né, algumas coisas que não tem esse aval dos historiadores, é fruto de pesquisa, o Memorial da Democracia te dar esse suporte e que você pode, né, acessar para quem não teve a experiência de acessar um museu virtual, é muito legal. Eu gosto muito de viajar aí pelo Memorial da Democracia, né? A gente acaba se entretendo muito e vai, e vê, abre os vídeos, e abre o documento, e abre a revista, né? Porque é altamente interativo. E, além das relações internacionais, o que eu acho muito bacana aí no Memorial da Democracia é toda a referência cultural, né? Dos movimentos culturais, da bossa nova, do tropicalismo. O tropicalismo é um pouco depois, mas da bossa nova, da própria Jovem Guarda, dos movimentos culturais que ocorreram aí nesse período dos governos populistas, né, entre 46 e 64. Então, finalzinho da década de 40, década de 50 e o início da década de 60. Então, essa é a minha dica para vocês, né, que vocês atentem a essas questões, que vocês podem pesquisar de uma forma divertida, interativa, e auxiliar vocês a compreender melhor o período, o que vai garantir a resolução das questões de forma magistral. Então, gente, eu agradeço imensamente, né, a vocês, desejo sucesso, desejo uma excelente experiência aí com o Enem, que o Prepara CS possa encaminhar vocês, né, auxiliar vocês também nessa trajetória que já é sucesso. A gente se encontra em breve. Um beijo e até a próxima.